Vamos aqui fazer uma rápida discussão sobre a história da EAD. Aqui tem algumas perguntas iniciais, e as perguntas são sempre importantes, porque elas despertam, não é, o nosso interesse e mostram que muitas vezes nós não sabemos tanto quanto imaginamos sobre as coisas. O que você sabe sobre a EAD? O que você de fato sabe sobre educação à distância? O que é educação à distância? Quais são suas características? Qual a legislação da modalidade EAD? Há diferenças entre ensino à distância e educação à distância e tal? Então vamos lá. Vamos começar então por essa visão da história da EAD. Na história da EAD, nós identificamos os avanços das tecnologias. É interessante observar isso porque, diferentemente da educação presencial, a EAD está bastante atrelada às tecnologias da sua época. A educação presencial, ela pode até dispensar as tecnologias mais atuais da sua época. Por exemplo, eu poderia não usar nada disso. Eu poderia estar falando sobre educação à distância com vocês, usando quadro e a minha voz para conversar aqui fiado. Falar, vocês ouvirem, tal, anotarem alguma coisa lá no quadro. Ou seja, eu poderia, porque a educação presencial até pode se dar esse luxo. Mas a educação à distância não. A educação à distância, diferentemente da educação presencial, ela está muito atrelada às tecnologias da sua época. Ela sempre vai lançar mão do que há de mais moderno em termos de tecnologia para acontecer. Então, a relação entre educação à distância e tecnologia é muito grande, é muito forte essa ligação. Sempre foi assim. Nós identificamos na história da EAD 3 gerações. A primeira geração é o ensino por correspondência. A segunda geração é o ensino multimídia. E a terceira geração é o ensino telemático. O ensino por correspondência, ele se caracteriza primeiro pela transmissão de informação apenas em linguagem escrita. Ele se caracteriza por implicar em muito pouca interação entre professores e alunos, entre os atores do processo. E também ele se caracteriza pela lentidão no processo, diminuindo sua eficácia. Quando a educação à distância começou, essas eram as características dessa geração da educação à distância. Ok? Quando a gente pensa no ensino por correspondência, nesse sentido, a gente vai ver que a educação à distância se reporta lá ao primeiro século, os registros que a gente tem, né? Se reporta lá ao primeiro século, já desde o primeiro século já se fazia educação à distância. É o que acontecia, por exemplo, com as epístolas dos apóstolos. O apóstolo Paulo, né, por exemplo, escrevia a epístola a uma igreja e aquela epístola era um ensino, era uma direção para aquela comunidade. Interessante que ele escrevendo lá aos Colossenses, ele pede que quando terminasse de ler a carta, enviasse para outra igreja, para que aquela outra igreja, Laodiceia, também pudesse ter acesso, se eu não me engano era Laodiceia, também pudesse ter acesso àquela carta. E a carta que ele tinha mandado para aquela igreja, que eles pudessem ler, tomar para si e ler também. Tá? Então, veja, era educação à distância. Então, a gente se reporta lá ao primeiro século, já era praticada a educação à distância. Como registro, como forma sistemática de educação, evidentemente que, usando esse método, a educação à distância vai começar de fato 1728, lá na Gazeta de Boston, ministrada por Caleb Phillips. O curso foi oferecido para as pessoas da região que semanalmente recebiam suas lições em casa.
Aí é um processo educativo formal, não é o que acontecia lá com o apóstolo Paulo, que era informal. Não havia esse objetivo formal de fazer uma educação formal, mas não deixa de ser um processo educativo que acontecia lá. Mais adiante a gente vai ver outras iniciativas, como o que Simonsen coloca, né? século XIX, 1833, um anúncio do diário sueco oferecendo a oportunidade de estudar redação por correio. E aí vai, na Grã-Bretanha, o Isaac anunciava que iria ensinar o seu sistema de taquigrafia por correspondência. Em 1873, Anna Elliot fundou uma escola em Boston para o desenvolvimento de estudos em casa. Esse curso era voltado mais para as donas de casa, para as mulheres que até então não eram consideradas para o processo educativo, eram desprezadas nisso. E essa mulher toma essa iniciativa para tentar alcançar as mulheres também nesse processo de formação, de educação. Então, segundo Nunes, em 1910, a Universidade de Queensland, né, na Austrália, inicia programas de ensino por correspondência. Então, aí é a primeira universidade que entra com essa modalidade, né? Cria a escola, e Fritz cria lá a escola alemã por correspondência também. No Brasil, a EAD inicia associada à necessidade de ensino profissional. Você vai ver que na história da EAD no Brasil, a educação à distância está muito atrelada ao ensino profissional, pela necessidade de formação de mão de obra, né? Então, a necessidade era muito grande, as pessoas tinham, principalmente dos interiores, tinham muita dificuldade de acesso à educação presencial, né? E aí, para tentar trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, é que se usou muito a iniciativa da educação à distância. Vários programas, projetos do MEC, né, do governo, no sentido de formar as pessoas para alguma profissão. Inclusive, muita gente aprendeu a montar rádio, eletrônica, à distância. Recebia os manuais, recebia a literatura e ia fazendo ali as atividades, ia estudando, ia se formando. Então, o ensino profissional, inclusão social, atendendo pessoas que não conseguiam acesso ao ensino presencial. Segundo Alves, as escolas internacionais de 1904 foram as pioneiras. Os cursos eram por correspondência, especialmente nas áreas de serviço e comércio. Em seguida, destacam-se o Instituto Monitor, que iniciou suas atividades em 1939, e o Instituto Universal Brasileiro, que lançou seus primeiros cursos em 1941, ambos com cursos profissionalizantes. Essas duas instituições ainda existem, tanto uma quanto outra ainda existem. O Instituto Universal, inclusive, é bastante conhecido. Tem projetos muito interessantes de formação, de educação, também à distância. Alguns de vocês já ouviram falar sobre alguns desses movimentos, eu dando essa aula numa turma anterior aí, a menina comentou que participou de formações assim no interior. Aquele projeto Logos foi com material, e ela disse que Logos 2, Logos 3, né? Logos 1, 2, 3, foram projetos de formação de professores, somente do Logos. Disse que essa senhora, fazendo curso comigo, disse que tinha participado desse programa, né? Uma senhora mesmo, curso de pedagogia que eu for. E ela colocou o seguinte, que o material era tão bom, o material impresso que ela recebeu era tão bom, que a maioria dos concursos que ela fez, ela estudou nesse material e passou. Ela estudou nesse material didático e tal, um monte de coisa. O material era de muito boa qualidade, né? Embora sendo de forma muito precária, porque o curso por correspondência não há interação nenhuma, né? Você faz o curso, manda as provas de volta por correio, para as pessoas, o avaliador fazer a correção,
saber se você passou, se não passou, se você foi aprovado. Uma limitação muito grande, não há interação nenhuma entre o professor e o aluno, não há forma de você tirar dúvidas, de você, né, questionar os conhecimentos, mas muitas pessoas conhecem, ouviram falar e até tiveram experiências com esses movimentos. Tinha um vídeo aí, mas não tá legal. Não sei por que não está acessando. Era uma série de entrevistas de uma professora falando sobre a história da EAD e tal, uma professora da Universidade de Brasília, uma especialista nessa área aí, especialmente comentando sobre essa história e tal. Mas tudo bem. O modelo por correspondência continuou até perpassando os outros modelos. Como quando a gente vai, por exemplo, da geração da educação, a geração das mídias, né? A correspondência está lá também. Hoje, quando você vem para esse modelo telemático da educação à distância, muitas vezes a correspondência está presente. Ele se perpetuou pela importância que as pessoas dão ao material escrito ainda, né? Ao material escrito. Então, por exemplo, eu fiz o curso que eu fiz de pós-graduação, MBA que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, o curso todo por correspondência, extraordinário, um curso muito bom, mas eles mandavam apostila, CD, além de todo o material estar online. Mas ainda assim eles mandavam material por correspondência escrito para a gente. As apostilas, dos módulos escritos. Pela necessidade que ainda algumas pessoas têm de ter o material impresso. Para mim foi um desperdício enorme, porque era um material muito bem encadernado, de papel couché, brilhoso, todo bem trabalhado, aquele negócio todo, material riquíssimo. Eu juntei aquele monte de apostila e joguei no lixo. Para mim não servia, porque tudo eu tinha online, eu prefiro ver na tela, né? Eu prefiro ver na tela do que ficar folheando papel. Foi um desperdício. Mas para muita gente é importante. E tem gente que ainda fica muito preso ao papel. Mesmo com algumas iniciativas de uso do rádio, modelo por correspondência prevaleceu até a década de 60 e até hoje ainda é usado. Material impresso e uso do correio continuaram presentes nas etapas seguintes da história da EAD, sendo integradas às outras tecnologias ao processo de comunicação de professores e alunos. Os cursos oferecidos eram mais de caráter técnico no passado, né, objetivando a transmissão de informações e sua memorização por repetição. Aí nós temos a outra geração, que é o ensino multimídia, que tem início lá na década de 60, já utilizando tanto o texto escrito ainda, né, mas aí o áudio e o vídeo. Aí entra o rádio, entra também, aliás, o rádio até antes um pouco disso, e entra também o vídeo, a TV, o vídeo, cassete, material em mídias digitais, né? Rádio, TV, telefone se incorporam ao processo para a comunicação entre professores e alunos. Aí, por exemplo, a gente tem uma série de iniciativas. Logo depois você tem o telecurso, depois o telecurso 2000, que é nesse modelo, que é nesse formato. O material é excelente, né? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, quando eu comecei a dar aula, eu era militar, da Força Aérea, e aí eu fiz o concurso para São Gonçalo, a primeira matrícula minha, e eu tive que entrar, porque antigamente era assim, militar pedia autorização, militar estabilizado, pedia autorização para fazer o concurso, eles autorizavam, você fazia o concurso, passava, quando passava você informava ao comando que tinha passado, que ia tomar posse, eles te transferiam para a reserva remunerada proporcional, né? E você ia atuar no magistério público. Eu saí nessa brecha que hoje não existe mais na Constituição. Mas aí, eles, justamente o presidente Fernando Henrique estava mudando esse estatuto, né? E quando eu entrei com um requerimento pedindo para sair, porque eu tinha passado no concurso, tinha pedido para fazer o concurso, eles autorizaram, eu fiz, passei, quando fui chamado, eles fui entrar com o requerimento, eles ficaram segurando o requerimento.
porque o presidente estava para assinar a mudança da lei. Aí eu informei que estava entrando na justiça. Aí entrei na justiça. E aí demorou 2 anos para sair o mérito da causa, do julgamento do processo, e eu fiquei atuando. Então eu tinha que trabalhar lá durante o dia e eu só tinha como dar aula à noite. E eu fiz o concurso para educação física, eu sou formado em educação física. E aí não tinha educação física na escola, de noite, né? Eu só tinha durante o dia. À noite não tinha, e eu só podia dar aula à noite. Aí me colocaram para dar aula de ciências e biologia. Pronto, eu usava o material. Eu baixava uma captura de vídeo, gravava as aulas de telecurso, de ciência e biologia e ia para a escola dar minha aula. Material excelente, gostava demais, muito bom. Quando o rádio surgiu, né, já nessa fase aí, nessa geração aí das mídias, como uma nova tecnologia no início do século XX, muitos educadores perceberam uma oportunidade de articular novas propostas de EAD. Aí tem a história de Roquete Pinto, eu acessando lá a TV Escola, eu vi uma reportagem fantástica sobre Roquete Pinto. O cara era um visionário, intelectual, rico, né, brasileiro, mas um cara com uma visão sobre a educação fantástica. Quando surgiu o rádio na Europa, ele foi buscar o rádio para o Brasil para poder usar o rádio na educação. O cara tinha uma visão fantástica, e aí a história dele é muito interessante, que ele é um dos pioneiros, né, do uso das mídias na educação, tanto o rádio como a televisão depois. Ele que inicia também o uso da televisão como... Esse nome do Roquete é escrito R-O, para procurar. Roquete. R-O-Q-T-U-E-T-E. Eu acho que é isso mesmo, Roquete Pinto. Ok, gente? Então esse cara, eu gostei demais de ver a reportagem dele. A primeira rádio de Caicó chama-se Emissora de Educação Rural. Foi uma rádio criada pela Igreja Católica. Tem várias iniciativas. A Igreja Católica teve várias iniciativas também nessa direção. Então, a EAD, segundo Wistar, por muito tempo representou a distância do ponto de vista geográfico e do ponto de vista social, pela marginalização dos seus estudantes em comparação com quem usufruía da modalidade presencial, usada, em último caso, para alcançar os desvalidos. A educação à distância, ela ficou com esse estigma, né? Essa visão meio que deturpada de uma educação de segundo nível. Meio assistencial. Uma educação para os desvalidos, para aquelas pessoas que não tinham condição nenhuma e tal. E essa visão, essa compreensão da educação à distância, perpetua até hoje os nossos dias. Porque as coisas que ficam enraizadas como verdades, né, na sociedade, é difícil de você depois. Então, muitas pessoas ainda veem a educação à distância com um olhar meio enviesado. Você diz que fez o curso, eu formei, então, medicina, fiz à distância. O cara já não vou nem consultar com esse médico, né, porque o cara fez o curso à distância. Mas não há motivo mais hoje para esse preconceito, para essa visão deturpada, para esse estigma, né, que marcou a educação à distância. Então, Wistar lembra que um acontecimento mudou em definitiva a visão da EAD, a criação em 69 da Universidade Aberta da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, ela deu com a criação de uma universidade totalmente online, né? Totalmente online não, porque não existia a internet, mas totalmente à distância, para desenvolver projetos de educação à distância, usando rádio, TV, usando material impresso, etc. Ela começou a mudar essa visão de a educação à distância ser ruim, ser de segundo nível, ser de baixo nível.
Depois a Alemanha também com algumas iniciativas. Então essas universidades criaram cursos de graduação e pós-graduação de ótima aceitação por parte dos estudantes de todo o mundo. As referidas universidades mostraram que era possível oferecer cursos na modalidade de distância com qualidade. Hoje muito mais, né? No Brasil, essa etapa da história foi marcada por cursos à distância, utilizando, além do material impresso, transmissão por televisão e rádio. Segundo Alves, em 23, foi fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, uma iniciativa de Edgar, Edgar está ali o nome dele, Edgar de Roquette Pinto, e um grupo de amigos operada pelo Departamento de Correios e Telégrafos. Segundo Nisquier, a emissora transmitia programas de literatura, radiotelegrafia, telefonia, línguas, literatura infantil e outros de interesse comunitário. Os programas educativos, a partir desse período, foram sendo implantados a partir da criação em 37, o Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. Tem aí outras considerações, vou passar isso aqui. Tem vários programas desses que a gente já ouviu falar, a gente já tem conhecimento deles. Aí, a televisão, quando começou a ser explorada no Brasil para fins educacionais? Então, destaque para a TV Educativa do Maranhão, em 69, Programa Nacional de Teleeducação, o Prontel, e o Centro Brasileiro de TV Educativa, FUNTV, do MEC. A TVE, né? No RN, no Rio Grande do Norte, é lançado o projeto SACI, Sistema Avançado de Comunicação Interdisciplinares, a primeira experiência via satélite para fins educacionais no Brasil. Mais adiante, em 78, surge o Telecurso Segundo Grau, da Fundação Roberto Marinho, né? Em parceria com a Fundação Padre Anchieta, com o objetivo de formar em níveis de ensino médio vários brasileiros jovens e adultos. Tinha material impresso, fitas de vídeo, aulas pela televisão. E em 2000, o telecurso foi reestruturado, passando a denominar-se Telecurso 2000. Em 95 foi lançado pelo MEC o programa TV Escola. O programa TV Escola é um programa voltado para a formação continuada de professores, né? A TV Escola tem essa vertente, com alguns programas excelentes, uma grade muito interessante, com o objetivo de fornecer professores da educação básica para o uso de tecnologias educacionais. O curso utiliza principalmente material impresso, televisão e vídeo, e a difusão nas escolas realizada via satélite por emissoras de canal aberto ou a cabo. Em 73, a Universidade de Brasília se destaca como a pioneira na introdução da tecnologia educacional na EAD. Até hoje, se distingue por seus programas e cursos na modalidade. Então, realmente, a Universidade de Brasília tem projetos muito interessantes nessa área. E, finalmente, ensino telemático. Comunicação em tempo real, síncrono e de forma personalizada ou individualizada, assíncrono, uso de recursos multimídia, com ênfase nos intertextos, vídeos, áudios, incluindo videoconferência, ambientes virtuais de aprendizagem, através de sistemas de gerenciamento de cursos, como o exemplo do Moodle e outras plataformas, né, de educação à distância. Então, esse modelo telemático aí trouxe realmente uma qualidade muito grande para a educação à distância, agregou à educação à distância ferramentas que são extremamente poderosas para tornar essa modalidade atrativa e, de fato, muito mais eficiente, né? Principalmente porque traz agora a possibilidade de uma interação efetiva entre professores e alunos, entre alunos e tal, coisa que os outros modelos não permitiam, né? Televisão, rádio, correspondência, nenhum desses recursos permitia essa interação. Já nesse modelo
telemático, essa interação é possível. E educação se faz essencialmente com interação, né? É fundamental a interação. Quais os hipertextos? Hipertextos. O que seria hipertextos? Hipertextos, característica do hipertexto é que ele não é um linear. O hipertexto, ele não é um texto linear, que você tem um início e um fim. Você tem no hipertexto diversos nós, né, que te projetam para outros textos, para e não só outros textos, mas outros formatos de conteúdo. Pode ser vídeo, pode ser áudio. O hipertexto é um texto não linear, que é interessante que o hipertexto ele acaba tornando o leitor um coautor do texto. Ele é coautor do texto no sentido de que ele, ao escolher os nós que ele vai percorrer, ele está montando o seu texto. Você entende? Você quando pega, por exemplo, uma Wikipédia, na Wikipédia você tem lá um hipertexto, né? Você tem lá o verbete, você tem lá a descrição do verbete, e nessa descrição você vai encontrar vários nós. Esses nós eles são formados automaticamente. Quando o autor do texto escreveu lá o texto e palavras que ele escreveu tinham outros verbetes, se reportavam, faziam referência a outros verbetes, foram sendo criados nós para aquelas palavras, sem até a intenção do autor que escreveu. Mas automaticamente esses nós são criados. E aí o que acontece? Quando o leitor vai fazendo a leitura, ele vai escolhendo os nós que ele quer acessar para esclarecer melhor a sua compreensão do texto. Né? O texto está lá falando sobre educação à distância, aí ele fala sobre, por exemplo, servidor web. O cara quer saber o que é isso. Aí ele clica lá para saber o que é servidor web. Depois ele pode voltar ao texto. Né? Ou não, porque lá ele pode encontrar outros nós que interessam mais a ele. E aí ele vai indefinidamente nessa leitura. Então, na verdade, o hipertexto é um texto não linear. É um texto que permite uma leitura em que o leitor se torna autor. Ele se torna autor do texto na medida em que ele vai escolhendo que novo texto ele quer ler. Ele vai escolhendo isso, vai montando o seu texto. Ele vai construindo o seu próprio texto. É igual aqueles textos que a gente procura entrar no site do Google, aí tem um texto, aí algumas palavras saem coloridas, né? E o caminho vai para outro lugar. É isso aí. A Wikipédia, gente, é a maior enciclopédia do mundo. Né? E foi feita uma pesquisa interessante isso é a Wikipédia em língua inglesa, mas também serve para a Wikipédia em língua portuguesa, porque não há diferença em como ela é organizada. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra e descobriram que o nível de erros da Wikipédia era praticamente igual ao nível de erros da enciclopédia britânica, a mais antiga e mais importante enciclopédia em material escrito, em papel, que existe no mundo. Né? Então, a Wikipédia é uma enciclopédia a maior do mundo, que tem a maior quantidade de verbetes, né? Mais do que a enciclopédia britânica, e com a mesma quantidade de erros da enciclopédia britânica. Incrível, né? Mas é uma enciclopédia aberta, qualquer um pode publicar na Wikipédia. Você vai lá, acessa, faz um cadastro, né? Coloca lá, cria lá o seu cadastro, com o usuário e senha, acessa com o seu usuário e senha, e você pode propor um verbete para a Wikipédia. Como é que é feito isso? Você vai lá, acessa e diz que quer criar um verbete. Aí você coloca lá, por exemplo, escrever sobre uma cidade do interior aí qualquer. São Tomé. Aí você coloca lá, São Tomé,
cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte, dista tantos quilômetros da capital, tem tantos mil habitantes, tal, e começa a contar a história lá da cidade, beleza. Aí você envia isso para, quando você clica lá para publicar, isso aí vai primeiro para a Wikipédia central, a empresa, que é coordenada por estudiosos, pesquisadores e tal. Esses caras vão ler o seu verbete, revisar, ver se esse verbete corresponde de fato à verdade, se ele está correto. Se tiver tudo dentro dos conformes, eles publicam e você passa a ser o responsável por aquele verbete. Alguém pode ir lá, se logar e sugerir uma alteração numa postagem. Mas essa alteração vem primeiro para o autor, para ele autorizar e ser publicado de novo. Bom, vamos voltar aqui. Então, segundo Arete, na década de 80, quando... Alguém quer ler para mim, por favor? Na década de 80, quando as telecomunicações começam a ser integradas nos processos de EAD, surge a possibilidade da comunicação entre grupos de estudantes e professores, estando principalmente usando recursos de áudio e vídeo, fazendo com que eles bem formados, potencialize-se a emissão por rádio e televisão, amplia-se a possibilidade de transmissão de satélite, favorecendo a comunicação bidirecional entre professores e alunos a partir de áudio, conferências e videoconferências. A comunicação entre professores e alunos dos deveres técnicos começa a acontecer de forma síncrona, pessoas interagindo ao mesmo tempo. E assíncrona, pessoas interagindo em tempos diferentes com diversos meios. Sim, aí você tem um exemplo de ferramenta que está lá na nossa sala de aula. Um exemplo síncrono é o chat, né? Chat. Você pode combinar com um grupo, em determinado horário, todo mundo acessa lá o chat, e aí vocês vão bater papo lá na sala de bate-papo. Tem também a ferramenta videoconferência, que se vocês preferirem, eu disponibilizo lá também. Que você faz isso podendo ver o outro e tal, podendo conversar com o outro. Exige um pouco mais de recurso de banda, de internet, por isso eu prefiro deixar lá o chat que você vai lá conversando, sala de bate-papo. Essa é uma ferramenta síncrona, tem que estar no mesmo tempo conectado. E uma ferramenta assíncrona seria os fóruns, por exemplo. A biblioteca comunitária, os fóruns. Você vai lá, deixa a sua mensagem, o colega vai entrar, vai ver, vai responder. É o fórum, por exemplo, sobre a preparação do trabalho lá do grupo, lá, do debate de texto. Você vai lá, vai colocar a sua contribuição, o colega vai entrar, vai ver, vai contribuir também, e aí vão construindo juntos o conteúdo. Aí nós temos algumas iniciativas da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Que depois esse material está disponível lá, vocês podem fazer essa leitura com calma, tá? O material está disponível lá na sala de aula. Ok? Então aqui vale lembrar que não é a tecnologia que possibilita uma educação mais dialogada, pois o movimento de uma educação ocorre a partir da compreensão de educação do grupo de professores, alunos e gestores do curso. Ou seja, podemos usar as videoconferências apenas para transmitir informação, sem oportunizar, no caso aqui, né? Está escrito errado ali. Oportunizar diálogos, estudos em grupos, debates, seminários. E aí nós temos os ambientes virtuais de aprendizagem que engloba tudo isso. Porque no ambiente virtual de aprendizagem como esse que a gente engloba tudo. Você pode ter uma videoconferência, você pode ter uma sala de bate-papo, você tem outras ferramentas diversas, você disponibiliza o conteúdo na forma de áudio, na forma de vídeo, na forma de hipertexto,
né? Você faz o acompanhamento do aluno, todo o processo dele, a construção dele, nas diversas ferramentas, nos diversos ambientes. Ou seja, o AVA, ele permite que todo o processo educativo aconteça de forma controlada, personalizada, acompanhada efetivamente pelo professor com a participação dos alunos. É isso aí que a gente já falou. Tem o problema da necessidade de acesso, né? Nem todos têm acesso, nem todos conseguem acessar com facilidade e tal, né? A gente até compreende isso, mas são barreiras que precisam ser superadas, que necessariamente precisam ser superadas para que você possa viver essas experiências, né, da educação à distância, desse modelo de formação. Por quê, gente? Como nós colocamos na aula passada, né, não dá para admitir um pedagogo, uma pessoa que justamente estuda processo educativo, que é um especialista na compreensão do que é o ensino, que o pedagogo é isso, é o cara que estuda as formas de ensinar. Não dá para compreender um pedagogo que não conheça, não domine, não entenda o uso desses recursos hoje. Mesmo que até você não goste muito. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Você não gosta muito, mas mesmo não gostando, você como especialista, como estudioso, você precisa conhecer. Você precisa minimamente dominar para poder se posicionar, se colocar como formador, como educador diante dessa realidade, tá? Então, com acesso às novas tecnologias, as experiências e pesquisas em AD se multiplicaram e continuam se multiplicando. São várias as abordagens de educação que qualificam essa experiência em todo o Brasil e no exterior, desenvolvidas por diferentes instituições educacionais ou centros de formação profissional. Ok. Nós temos, então, a iniciativa da educação, né, o Manual Brasileiro Estativo de Educação Aberta e à Distância, em 2003, 2005, a oferta de cursos superiores à distância. Passou de 52 para 348, em 2007, somente o ensino superior de graduação. O número de estudantes era de 127 mil, e este número cresce a cada ano, então o crescimento é exponencial, tá? O crescimento é exponencial, todo ano ele quase que se multiplica. As entrevistas todas ficaram perdidas aí. Então, o ensino à distância, que o aluno estudava praticamente sozinho, apenas por leitura, abre espaço para a educação à distância e que isso acontece com muita qualidade de interação. Uma educação mais, nas palavras de Freire, promovida pela comunicação de sujeitos que ensinam e aprendem com qualidade. Ok? Então, com base no estudo do contexto histórico da EAD, você pode criar um quadro com análise, com a síntese das etapas apresentadas, né, apontando para cada geração, período histórico, tecnologias utilizadas, papel do professor, como orienta os alunos, como o professor orienta os alunos em
cada uma dessas etapas, né? O papel do aluno, como o aluno estuda nessas etapas, nessas gerações, nesses modelos, processo de comunicação, como é que era, como é que acontecia em cada um desses modelos. Para conhecer mais detalhes da história da EAD, suas gerações, leia as sugestões bibliográficas, sugestões da bibliografia nossa. E agora, gente, o que eu quero é apresentar o trabalho que vocês vão desenvolver. O livro está lá organizado, busque informações, o que é a orientação para fazer o trabalho. Ó, como é que você vai organizar o trabalho? Busque informações sobre ele na internet, em outras fontes. Com as informações obtidas, reflita sobre a contribuição, quais são os itens mais importantes para a apresentação do trabalho. Quais são as contribuições obtidas com esses projetos, tá? Que contribuições eles trouxeram para a educação no Brasil. Prepare com o seu grupo uma apresentação para compartilhar isso com a turma. Como é que vai ser a apresentação? Observe os elementos como o objetivo do projeto, a metodologia, quais eram os objetivos que o projeto tinha, qual era a metodologia que ele utilizava, quem era o público-alvo desse projeto, qual foi o número de pessoas que esse projeto alcançou ao longo da sua execução, né? A abrangência dele. E como você, nessa apresentação, como você acha que você viveria o papel de aluno num projeto desse, tá? Então, só para vocês refletirem e colocarem no grupo aí, tá? Leve essa produção para o espaço do fórum, reflita, monte sua apresentação e faça a apresentação lá. Tudo lá na plataforma. Gente, ó, aqui na nossa sala de aula, aqui na sala de aula, assim tá. Aqui na sala de aula, você entrando aqui na biblioteca, ó, biblioteca. Aí você tem aqui o material todo aqui, tá? Dentro desse material tem essa pastinha, material usado nas aulas presenciais, tá aqui, ó. História da EAD. Então, se você clicar aqui, você vai baixar isso no formato PDF, não tá no formato dinâmico do Prezi, com essa dinâmica que o Prezi oferece. Mas não está evidente porque o arquivo do Prezi é muito grande, não dá para colocar lá. Mas está aqui em PDF, que é suficiente para você ver os quadros, está lá o material todo, delimitado. Ele é meio grandinho, está lá, ó. São 11 megas, por isso que está demorando um pouquinho a baixar. Está baixando ali, já completo. É a história da EAD. Essa que a gente acabou de ver hoje. Vão acessar. Aqui vocês têm acesso aí, tá? Ok? Agora aqui, vocês têm melhor orientação aqui na página. As orientações estão todas lá no ambiente quando eu trato do assunto. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o trabalho. Aí você entrando aqui no fórum para preparação do trabalho. Como é que vocês vão organizar, como é que vocês vão apresentar. Aqui o roteiro, grupo 1 vai ficar com o projeto Minerva e outros da primeira fase da EAD. Grupo 2... já é outro trabalho? Esses são 2 trabalhos presenciais, pessoal. Presta atenção, pessoal. Vai ser os mesmos grupos? Mesmos grupos. São 2 trabalhos presenciais. Um é o debate de texto. Você vai ler o texto é o primeiro, para terça-feira agora. Esse aqui não, a gente vai botar mais para frente um pouco. Esse aqui não, vai dar um tempo maior. O que vocês vão fazer nesse trabalho? Vocês vão pesquisar. O grupo 1 vai trabalhar projeto Minerva e outros projetos da primeira fase. Grupo 2 vai trabalhar o Telecurso 2000 e outros projetos da segunda fase. O grupo 3 vai trabalhar a TV Escola. E o grupo 4 vai trabalhar a UAB, a Universidade Aberta do Brasil. Hã? É bom você falar assim, só no primeiro, porque se afiliar no debate. Mas lembrando que vocês têm isso aí, tem fazer uma pesquisa, baixar o material, montar e tal. Isso aí é o seminário. A gente vai deixar mais para o final das aulas. Tá lá na página. Ó, vocês vão acessar aqui, ó.
aqui na página principal, você tem aqui Fórum para Preparação do Trabalho de Grupo, referente às experiências brasileiras em EAD, que é a atividade 2. Então aqui tem, esse aqui é só o ambiente para eu dar a nota, porque esse trabalho é presencial, mas eu dou a nota aqui no ambiente, aqui na plataforma. É presencial, vocês vão apresentar, mas eu vou avaliar e dar a nota. Quando, gente, na verdade, quando termina a minha disciplina, vocês já sabem quanto tirou, né, na disciplina. Terminou, você já tem a aprovação. Inclusive, atividade, aí sim. Na quinta, presta atenção um pouquinho aqui, pessoal. Ó, na quinta-feira eu vou trabalhar características da EAD. E aí tem um fórum aqui, ó. Tem um fórum ali, características da EAD, que é um fórum que eu vou avaliar para vocês. Vocês vão publicar nesse fórum aí um textozinho legal, organizadinho, sobre essas características da EAD. Vocês vão refletir sobre essas características, está explicado aí dentro. Só clicar no fórum para vocês verem como é que está descrito lá. Então vocês vão refletir, na quinta-feira eu vou trabalhar características, aí depois você vai lá e faz uma reflexão sobre essas características da EAD e publica lá no fórum. Tá? E depois eu vou trabalhar modelo e tutoria. Aliás, vou trabalhar primeiro legislação. Aí tem um questionáriozinho para você responder sobre legislação. E em seguida eu vou trabalhar modelo e tutoria. E aí tem um outro questionário para você responder sobre esse tema. Tá? Então todos os módulos estão bem avaliados aí, estão bem discriminados e avaliados. Uma nota, gente, ó, só para vocês terem ideia, não são 4 notas, são 4 notas. Tá certo? Veja, uma nota é o debate texto, outra nota é o seminário, a apresentação da história da EAD, outra nota é a média dessas três ferramentas aqui, que é a característica, legislação e modelo de tutoria. Então é a média, é a terceira nota. E a quarta e última nota é a média geral da interação de vocês na plataforma. O que vocês fizeram? Essa primeira é peso 2, a segunda peso 2, aliás, primeira peso 2, segunda peso 3, terceira peso 2 e a última, que é a participação em peso 1. Ok? Entenderam? Entenderam? Para terça-feira você quer que apresente a primeira parte, né? Que é esse texto agora. Né? Isso, é o debate e texto. Vai baixar o texto, ler, estudar, preparar e na terça-feira cada grupo vai orientar, vai conduzir o debate. O grupo vai apresentar a resenha do texto. O que o autor disse, o que o autor falou, o que chamou mais atenção. E o grupo vai ouvir e participar. No final, alguém pode fazer um questionamento, uma pergunta, pode fazer uma interação. Beleza? Tá? Então, a ideia do debate é importantíssima. Gente, ó, não faltem a essas atividades presenciais, principalmente o debate na terça-feira e o seminário depois. Eu não tenho como repor isso. Certo? Quem faltar, depois a gente vai ter que fazer uma mão de obra tremenda para botar essa nota para vocês. Então não faltem nesses dias. Outra coisa, nossa disciplina só prevê 2 faltas. Aliás, 2 faltas e meia. 2 dias e meio dia. Seria cada dia 4 aulas. Então seria, na verdade, vocês só podem ter ao todo 10 faltas. Então 2 dias já são 8. Mas o meio-dia já é 10. Tá? Então não pode faltar 3 dias. Faltou 3 dias, ficou reprovado por falta.